Bom dia. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nesse cabelo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Pronto. Não, deixa eu botar assim. Bom dia. Como estamos? Estamos bem? Bom dia a todos. E aí? Como que vocês estão? Hoje o tema vai ser, assim, aqueles temas que fazem a gente refletir, que fazem a gente pensar, né? Para começar a terça-feira desse jeito, na agitação. Pronto, vou deixar assim, né? E quando a gente fala ambiente, né? Só pra gente contextualizar, nosso ambiente, ele não é só, né, o ambiente físico, né, que eu falando assim, ambiente, né, como que o seu ambiente pode estar fazendo você desistir, não é só ambiente físico, né, o ambiente também são as pessoas, né, é o que você experimenta ao estar com aquelas pessoas. E quando a gente fala que o ambiente também são as pessoas, tenha em mente, né, que é muito mais fácil uma pessoa te influenciar do que o ambiente físico em si, né? Porque a pessoa ela vai lá, ela fala uma coisinha e já vai convencendo a gente, ainda mais quando a gente percebe que a nossa mente já quer ir, né? E eu vou contar uma situação que aconteceu ontem e vocês vão entender um pouco, né, do que eu quero falar aqui com vocês hoje. E quando eu tava saindo, né, do Muay Thai, veio muito isso, né? O treino de ontem foi muito intenso. Gente, sério, o professor já começou assim, colocando a gente pra fazer aquelas corridinhas paradas, pra fazer polichinelo. Nossa, a panturrilha já tava queimando, né? E o treino foi muito intenso. Me senti na Tailândia treinando. Com aqueles mestres lá que não tem pena nem piedade, né? E no final do treino, ele colocou a gente para fazer prancha, né? Prancha, sim, é aquele exercício que você percebe que o tempo realmente é relativo, né? Que 1 minuto ali se transforma em 1 hora. E nisso da prancha, né, a gente já tava super cansado. Só que ninguém queria desistir primeiro, né? E nisso, sabe quando a sua mente ela já tá assim, nossa, eu quero parar, olha como meu corpo tá cansado, eu quero parar, minha mente tava assim. Né? Só que eu pensei, eu não vou parar primeiro, né? Porque eu não vou ser a primeira pessoa a parar. E o que acontece? Eu era a última da fila, na minha frente tinha uma pessoa e do meu lado tinha uma pessoa. Né? E nisso, eu com esses pensamentos, na hora que eu fui olhar pra frente, a pessoa que tava na minha frente, ela deu uma descansada, ela parou. Aí quando eu fui olhar pro lado, a pessoa que tava do meu lado também parou. E eu também parei. Porque foi o momento que minha mente falou assim, nossa, as pessoas que estão do meu lado pararam. Então eu posso descansar também. Eu posso parar também. Olha só. Né? A nossa mente, ela tem uma tendência a falhar primeiro. A mente falha primeiro que o corpo, se a mente não for bem treinada. Então, naquele momento, o que aconteceu? Eu tava arranjando uma desculpa para mim poder parar. Porque eu peguei o exemplo das pessoas que estavam mais próximas a mim, eu olhei para aquilo, minha mente ela já tava querendo desistir, porque eu tava cansada. E naquele momento eu não vi problema nenhum em parar. Porque foi como se fosse assim, nossa, não tem problema em parar, porque essas pessoas pararam. Então eu não vou parar sozinha. Só que o que eu quero trazer pra vocês? Né? Isso foi num exemplo assim, de uma coisa que a gente pode dizer, uma coisa boba. Só que o quanto o nosso ambiente vem nos influenciando em vários aspectos da nossa vida. Porque isso foi uma situação bobinha. E em situações, né, mais sérias, em situações que tem outras coisas ali. Quando a gente para pra pensar,
Será que a gente também está olhando para as pessoas e a gente está pegando aqueles exemplos que estão mais perto, que pararam, que desistiram, que não deram continuidade, para a gente confirmar para nossa mente? A gente também pode fazer isso, porque essas pessoas fizeram. E percebe, a minha mente ela estava já o quê? Condicionada a parar. Então eu não olhei para o professor. Eu não olhei para as outras pessoas que elas continuaram. Eu olhei logo para quem? Para aquelas que pararam. Para quê? Para dar à minha mente o que ela precisava. Que era o quê? Exemplos de, pararam, eu também posso parar. Percebe que eu tive 2 exemplos naquele momento? Eu poderia escolher um dos 2. Eu poderia escolher continuar. Né? Nossa, tem muita gente aqui que continuou. Então eu também vou continuar. Só que eu escolhi parar. E quando a nossa mente ela já tá querendo algo, né? Quando eu falo que a mente falha primeiro que o corpo, quando ela não tá bem treinada, é justamente isso. Porque a mente ela já começa, né? Por exemplo, quando a gente começa a fazer uma nova coisa na nossa vida. Quando a gente começa a errar muito, a vontade que vem é de desistir. Porque a gente fica assim, nossa, eu não sou bom. Nossa, eu achei que eu ia me sair melhor nisso. Isso é muito difícil. Será que eu realmente vou aprender? A gente passa por isso dentro do aprendizado, né? A gente até se questiona, nossa, será que eu vou aprender isso aqui? Porque parece tão complicado, será que eu vou? Só que se a sua mente ela tiver acostumada a desistir, o que ela vai fazer? Muitas vezes ela vai buscar exemplos dentro do seu ambiente. Então pode ser exemplos dentro da sua família, dentro do seu grupo social, dentro do seu trabalho, de pessoas que também desistiram para você não se sentir sozinho. É como se fosse assim, eu posso desistir, fulano também desistiu. Né? Então se ele vier falar alguma coisa, eu posso falar, olha, mas você também desistiu de fazer aquilo. Então a gente vai dando esse tipo de exemplo à nossa mente. E a gente vai reforçando esse tipo de comportamento. Que é aquele comportamento, quando eu me deparo com um desafio, a minha mente ela não tá bem condicionada, ela não tá bem trabalhada. Aí eu começo a buscar exemplos para poder fazer aquilo que a minha mente já tá falando. Que muitas vezes é desistir, é parar. Que muitas vezes é assim, eu nem gosto disso aqui mesmo. Então pra que eu vou continuar? Então quando a gente olha para isso, né, a gente começa a perceber o quanto o ambiente ele vai modulando o nosso comportamento, por mais bobinho que seja, do comportamento mais bobo àquele comportamento que a gente tem dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida pessoal, dentro das nossas relações, dentro de como a gente lida com o dinheiro. E agora você pode já estar começando a ter mais clareza, né, do quanto alguns comportamentos seus são modulados ou quanto a sua motivação parece ser modulada igual a dos seus amigos, né, ou igual a da sua família, que parece que às vezes são aquelas pessoas que até começam alguma coisa, só que não dão continuidade. Aí a gente se sente mais à vontade em desistir. Porque a minha mente, ela começa a buscar exemplos. E se no meu ambiente não tiver um exemplo de força, percebe que fica muito mais difícil de eu sair desse padrão? Porque eu vou buscando a referência. E se minha mente não tiver uma referência forte, eu acabo sucumbindo ao meu ambiente. Né? E teve um exercício que a gente teve que fazer, né? Que era como se fosse um leg press, só que com a nossa dupla, né? Com a dupla que a gente estava fazendo. E teve uma hora, né? Assim, na última repetição, né? Que eu já tava assim, meu Deus do céu. Né? A mente falha primeiro que o corpo. Eu tava repetindo isso pra mim. Por quê? A nossa mente,
Quando o corpo começa a doer, a nossa mente é a primeira a querer parar. Quando o negócio tá entornando, quando o caldo tá entornando, a nossa mente é a primeira a querer cair fora. Quando a pressão fica mais intensa, a nossa mente, se ela não estiver bem preparada, ela é a primeira a desistir. E nisso o corpo desiste. Por que quando a gente fala de atletas, né, as pessoas falam muito deles treinar a mentalidade? Né, de ter que treinar a mentalidade, de ter que calejar a mentalidade. Porque chega um momento, é que nem maratonista, né? Chega um momento que se a mente dele não estiver muito bem trabalhada, o corpo ele vai sucumbir. O corpo ele vai parar. Né? É igual atleta. Se a mente ela não estiver bem preparada, bem condicionada, o corpo ele não vai aguentar. Né? Então, quando a gente começa a perceber isso, né, a gente começa a ver o quanto a nossa mente, às vezes, ela foi calejada, ela foi condicionada, ela foi ensinada, ela foi preparada pra gente desistir, pra gente não tentar, pra gente não fazer, ou desistir quando começa a ficar difícil demais. Às vezes a gente nem se dá uma chance de tentar e a gente já desiste, né? A gente já para. Então, quando você olha para o seu ambiente hoje, percebe, ele te ajuda ou ele te faz desistir? Quando você olha para o seu ambiente hoje, né, quais hábitos estão sendo modulados por ele? Porque quando a gente fala de hábito, o ambiente ele tem uma influência muito grande. Se dentro da minha família, né, os hábitos alimentares, os hábitos ali dentro do exercício físico não são legais, você acha que eu vou crescer como? Entende? Porque eu vou estar vendo, eu vou estar vivenciando, eu vou estar experimentando aquele ambiente quase 24 horas por dia. Então os meus hábitos, comportamentos, ações, os meus pensamentos, sentimentos, eles vão ser modulados por aquele ambiente. E quando eu quiser sair dali, eu vou perceber uma dificuldade maior. Né? Quem nunca falou assim, não, eu vou começar uma dieta em família, vou começar aqui, não quero ninguém me oferecendo nada. 2 segundos depois, aquela pessoa abençoada aparece com um pedaço de bolo, aparece com uma pizza, te chama pra sair. É impressionante. Antes da dieta, ninguém te chamava pra nada. Aí você falou, não, vou fazer uma dieta. Aí, não, vou fazer um churrasquinho hoje, né? Vamos sair pra comer. É impressionante. E como a nossa mente ela não tá bem preparada, né? Nos primeiros convites a gente pode até negar. Só que aí começa uma pressão das pessoas, né? Poxa, só hoje, né? Ai não, poxa, só hoje não vai te afetar. E a gente acaba cedendo. Por isso que quando o nosso modulador de comportamento é uma pessoa, fica muito mais difícil mudar. Porque a gente tem uma abertura muito grande para as pessoas que a gente gosta. Muito grande. Então, quando a pessoa ela já chega numa intenção, a gente tem uma tendência a ceder. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai chegar um momento que ela vai pegar no seu ponto fraco. E vai ser ali que você vai ceder. E dependendo do comportamento, né, que ela te induz, você vai perceber que, cara, quando eu tô longe dela, eu sou uma pessoa, e quando eu tô perto dela, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Porque ela ativa alguns hábitos, alguns comportamentos. Já viram aqueles filmes que tem uma pessoa, nossa, ela sofria muito bullying, ela sai da cidade, vira uma pessoa super bem sucedida, aí quando ela volta pra cidade, né, volta ali pra visitar a família, parece que ela volta ao mesmo ciclo de comportamento. Parece que ela volta a ser aquela mesma pessoa que sofreu bullying.
Parece que ela volta a ser aquela pessoa que era antes de sair da cidade. É exatamente isso, porque tem lugares, tem pessoas que vão acionar os nossos gatilhos. Né? E a gente vai perceber, nossa, quando eu vou visitar a minha família, ou quando eu vou visitar certos amigos, ou quando eu tô perto de certos amigos, parece que eu viro uma pessoa diferente. Parece que todos os meus bons hábitos, ou se não, pode ser também, nossa, parece que perto dessa pessoa eu viro uma pessoa diferente. Porque parece que ela me estimula a ser melhor. Ela me estimula a ser uma versão melhor de mim. Pode ser para as duas formas, tá? Para vocês não acharem que, nossa, as pessoas só fazem a gente ser negativo. Não. Pode ser para as duas formas. Só que a gente tem que entender, né? Que as pessoas, elas também acionam os nossos gatilhos. Muito pior do que um ambiente físico. Que um ambiente físico não vai falar. Né? As pessoas vão falar, vão convencer, vão tentar pegar a gente pelo nosso ponto fraco. Né? Vão usar vários e vários argumentos, não só hoje, né? O só hoje é fogo. Porque vai acionando várias coisas. E muitas vezes, por a gente já tá ali mais regrado, a gente, é só hoje. Só que aquilo não é que afete, né, o nosso corpo, mas às vezes afeta o nosso mental. Você vai perceber que às vezes você vai mudar e vai ter certas coisas que você vai fazer que não vai te afetar assim fisicamente, mas vai afetar o seu mental. Então começa a perceber quais são os meus moduladores de hábitos, de comportamentos. Né? Tem algum comportamento que eu quero mudar na minha vida hoje? Aí você olha pra isso, às vezes você pode perceber, nossa, tem esse comportamento aqui. E percebe quem na sua vida te influencia a ter mais desse comportamento. Às vezes você pode perceber, nossa, quem me influencia a ter mais desse comportamento que eu quero mudar é um amigo, é uma amiga, é a minha mãe, o meu pai. Né? Para quê? Para você ter consciência. Nossa, esse comportamento ele é mais fortalecido quando eu tô com essa pessoa. Nossa, esse comportamento é menos fortalecido quando eu tô com outra. Não é pegar também, né? Ai, Monara, então eu devo me afastar. Gente, sobre isso, né? A gente sabe da nossa vida. Tem pessoas assim que não dá pra gente se afastar totalmente. Né? Mas é a gente começar a entender e procurar recursos pra gente lidar com isso. Se eu percebo que a pessoa, ela ali reforça em mim comportamentos que eu não quero ter mais, né? Eu tenho que entender o que essa pessoa tem que me faz reforçar esses comportamentos que eu não quero. Né? Eu sinto que ela tem algum poder sobre mim. Eu sinto que eu acabo cedendo às chantagens dela. Eu sinto que eu devo alguma coisa pra ela. Às vezes a gente sente que precisa fazer algo pelo outro, né? Ou algo que ele quer, porque em algum nível a gente deve alguma coisa a ele, tá? E dívidas, quando a gente fala, não é só física. Às vezes a gente tem dívida de gratidão, porque a pessoa em algum momento foi muito boa ou nos amparou. Então a dívida de gratidão é o quê? Quando eu sinto, né, que preciso pagar, retribuir de alguma forma. Só que o quanto a gente consegue pagar algo com gratidão? Né? Qual que é o limite disso? Então a gente acaba virando refém. Né? Ou senão, eu sinto que a pessoa ela teve um ato muito grande por mim. Né? Às vezes a pessoa salvou a minha vida. E eu sinto que eu nunca vou conseguir retribuir. Então tudo que ela me pede eu faço. Porque parece que não vai ter ato no mundo que vai ser grande o suficiente para que seja igualitário. Para que eu possa olhar e falar, não, agora estamos quites. Agora já foi. Então, quando a gente começa a observar isso, né, vai ficando mais fácil da gente entender, né, o porquê que às vezes eu tenho um comportamento com uma pessoa, um comportamento que eu não quero. Ou se não, do lado de certas pessoas eu tenho comportamentos que eu quero.
A gente vai começando a entender o porquê às vezes a gente se sente levado, né, pelo ambiente. Nossa, parece que quando eu tô aqui, cara, minha vida não vai pra frente. E quando a gente aprende que o nosso ambiente ele influencia a gente, vai ficando muito mais fácil. É como se caísse uma venda, assim. É como se caísse um véu. E você começa a realmente perceber, cara, o meu ambiente ele me influencia muito negativamente. Porque vamos imaginar assim, você cresceu num ambiente onde as pessoas elas não se importam muito com o crescimento, né? Então tudo que elas têm tá bom. Sabe aquelas pessoas que elas são bem conformadas com aquilo que têm? Então você olha, né, pra sua família e você percebe, cara, ninguém tentou algo novo, ninguém fez algo novo, tudo pra eles tá bom, tudo pra eles é o suficiente. Aí você começa a olhar pras pessoas ali, né, seja amigo, você percebe que eles também estão nessa vibe. E por você estar inserido ali, isso começa a modular a sua mentalidade, o seu comportamento, a forma que você percebe a vida. Então você começa a sentir, cara, eu também não preciso de muito. Tá tudo bem, né? Se os meus amigos aqui não querem muito, se a minha família não quer muito, pra que eu vou querer? Só que aí você percebe que algo começa a queimar dentro de você. Seja uma vontade, às vezes, de fazer algum curso, ou uma faculdade, ou de ter tal trabalho. E com isso você começa a buscar coisas novas. E quando você começa a buscar coisas novas, às vezes você vai se deparar com um muro. E esse muro é tipo assim, tudo que você aprendeu. E quando você se depara com esse muro, pode acontecer duas coisas. Ou você vai bater nesse muro e você vai ver, cara, é impossível passar daqui, então essa aqui vai ser a minha vida, porque todo mundo que eu conheço tem essa vida. Ou senão esse muro vai te motivar a ir além. Tá? Você vai bater nessa barreira e você vai falar, cara, eu quero vencer isso. Eu não quero ficar assim. E quando você percebe, cara, eu não quero ficar assim, você começa a buscar outras coisas. Né? E o nosso ambiente, ele não é só fisicamente as pessoas, mas é também quem a gente ouve, né? Os vídeos que a gente vê, as músicas que a gente escuta. Então, às vezes, hoje no seu ambiente, você pode perceber, cara, eu não tenho recurso, assim, né, de estar com novas pessoas. Mas aí você começa a ler livros, você começa, né, a ver lives, você começa a procurar pessoas que já estão vivendo aquilo que você quer. Isso também vai te modulando, porque você começa a perceber que é possível. Quantas vezes você teve aquela sacada, caramba, isso é possível? Caramba, alguém já conseguiu fazer isso? Né? Teve uma vez que eu ficava assim, cara, será que é possível colocar 5.000 pessoas num treinamento, numa palestra assim, ao vivo? E eu lembro que no outro dia, né, eu pensando isso, no outro dia a Elaine Orives postou que ela tava lá no treinamento do Tony Robbins e assim, tava lotado, parecia um estádio. E naquele momento minha mente fez assim, ó. Uau, nossa, isso é possível. Percebe que até aquele momento, na minha mente, é como se não existisse essa possibilidade. E a partir do momento que eu vi, é como se minha mente se expandisse e eu, nossa, é possível. E é exatamente isso que vai acontecendo. A cada vez que você se permite sair daquele ambiente, o que vai ficando? Nossa, é possível. Nossa, eu posso querer um pouco mais. Nossa, eu posso avançar. Só que muitas vezes, se a gente não tomar cuidado, o ambiente, as pessoas vão puxando a gente. Né? Vão puxando, porque, ai não, não faz isso. Ai não, você não tá estudando demais, você não tá fazendo curso demais. Né? E às vezes não é por maldade. Às vezes elas falam por amor. Às vezes até uma ou outra tentou sair ali. Mas elas não conseguiram. Elas bateram no muro, perceberam, cara, não dá. E voltaram. Quando isso acontece do nosso ambiente não ajudar, né, assim eu percebo, cara, meu ambiente aqui é extremamente opressivo.
Se você não puder sair desse ambiente, porque assim, o indicado seria sair totalmente, porque aí a gente percebe uma melhora absurda. Mas nem todo mundo no momento tem essa condição. Então é você começar a criar o seu próprio ambiente. E às vezes vai ser muito doido que você vai precisar criar primeiro dentro de você. Porque fora parece muito opressivo. Então você tem que começar a criar dentro de você. Se a minha realidade fora é as pessoas desistindo, falando que não conseguem, falando que não são boas, eu tenho que procurar o oposto disso. E às vezes a gente não vai conseguir, né, tá com outras pessoas. Então você pode começar a assistir lives, você pode começar a ler livros. Pra quê? Pra mostrar pra sua mente que existe outra coisa. Quando a gente tá vendo a mesma coisa todos os dias, percebe que a nossa mente ela não tem um exemplo, que existe algo diferente? Então, quando eu começo a mostrar pra minha mente, eu começo a alimentar ela com outras possibilidades, com outras coisas, a minha postura ela também vai mudando diante do meu ambiente. Eu vou percebendo que eu consigo falar, consigo me posicionar, consigo muitas vezes falar aquilo, né, que antes eu falaria assim, ai não, né, tadinha dessa pessoa, ai eu vou magoar ela. Você começa a aprender a como se posicionar, você aprende a dizer não. A gente acha que dizer não, né, nossa, mas eu sou uma pessoa boa, como que eu vou dizer não? Tá boa pra quem? Você é bom pra quem? Você é bom pra deixar o outro confortável, você é bom pra deixar o outro ali, né, todo relaxado. Não precisa fazer nada não, eu faço tudo. Você é bom pra quem? Porque bom pra você, às vezes você não é. Então você é uma pessoa boa pra quem? Entende? Então é a gente saber dosar também. Que às vezes a minha bondade só tá com o outro. Às vezes tudo que eu vejo, nossa, eu sou um bom samaritano, só tá com o outro. E por eu ser um carrasco comigo, o que acontece? Quem vai vir pra minha vida? Pessoas e situações que vão me tratar da mesma forma. Aí como que eu fico? Ai meu Deus, esse mundo é muito injusto, eu sou uma pessoa tão boa. Nossa, eu não quero o mal de ninguém, as pessoas fazem isso comigo. Então até onde você tá sendo bom, até onde a sua bondade tá cruzando a linha de ai, pra mim, sabe, pra mim eu posso ignorar. Tá tudo bem eu falar assim pro outro, né, mesmo que isso me doa, mesmo que isso me oprima, mesmo que isso traga pra mim uma falta de respeito muito grande. Ai, né, mas é o outro, né, como que eu vou dizer não? Eu sou uma pessoa boa. As definições que a gente tem vão guiando a nossa vida. Lembra da live de ontem que a gente conversou? As definições que a gente tem sobre a gente vai definindo a nossa vida. E se eu tiver uma definição que uma pessoa boa é uma pessoa que se lasca, é uma pessoa que diz sim pra tudo, é uma pessoa que tá sempre se dando mal, e eu acredito que eu sou uma pessoa boa, o que vai acontecer comigo? Tudo isso que eu tenho definido. Então é a gente começar a olhar. Começar a perceber. Às vezes eu não vou conseguir sair do meu ambiente de imediato. Então eu posso amenizar o impacto que ele me causa. Não é que ele não vai mais me causar impacto. Só que o impacto ele vai ser amortecido. Em vez de chegar na potência 10, às vezes vai chegar na potência 5. Ou na potência 6. Você vai percebendo que você vai amortecendo o impacto. Né? E é a gente perceber que ambiente interno eu tô criando. Através daquilo que eu tô vendo, através daquilo que eu tô percebendo, através daquilo, né, que eu tô vivenciando. O quanto que eu posso calejar a minha mentalidade, condicionar, ensinar a minha mentalidade a resistir ao meu ambiente. Porque quando a gente faz isso, lembra? Se a mente faz o corpo ceder, na hora que minha mente está forte, o meu corpo está forte.
E esse negócio de mentalidade, quando a gente vai perceber, até mesmo em questões de saúde, ela tem um impacto muito grande. Sabe aquela pessoa que já parece que desistiu da vida? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Nossa, a pessoa desistiu da vida e foi mais rápido. Parece que ela foi, assim, bem mais rápido. Já a outra não, ela ficou numa mentalidade de que ela iria vencer, de que isso, de aquilo. Então, quando a gente começa a entender que a nossa mentalidade, quanto mais fortalecida ela tiver, mais a gente vai olhar para as situações e a gente não vai mais, assim, trazer aquele desespero, meu Deus, o que eu vou... Não, começa a vir uma calmaria, porque você sabe que você vai dar conta. Você sabe que você vai dar conta. Né? E tem um rapaz, eu não sei o nome dele, né? Mas ele fez, acho que 2 ou 3 treinamentos. Ele terminou 2 ou 3 treinamentos que ninguém no mundo conseguiu terminar, de tão intenso que era. De tão intenso que era. E meses antes ele estava totalmente acima do peso, não estava com condicionamento. Ele viu e falou, cara, eu quero participar disso. E ele foi o único a terminar. Porque uma coisa que ele falava pra ele era assim, nada pode me ferir. Nada pode me ferir. E ele tá falando que no quesito físico, ai meu Deus, né, que tem gente que leva logo pro extremo. Ah, duvido, né, se passar um caminhão por cima de você, duvido que isso não vai te ferir. Tem sempre uma pessoa que joga esse exemplo totalmente extremo. Né? Só que aqui a gente tá falando de outras coisas. Né? A gente tá falando coisas do dia a dia. Que quando eu tenho na minha mente, cara, nada pode me ferir, e ele calejou tanto a mente dele nisso, que o que? Na hora que o corpo dele queria falhar, a mente estava ali ajudando. Porque a mente é aquela vozinha que ela fica, não sei o que, não sei o que lá, para agora, ai, faz depois, ai, depois a gente faz. E a gente acaba seguindo ela. Então, quanto mais fortalecida ela tiver, mais fortalecido o corpo vai ser. Né? Mais a gente vai perceber que a nossa persistência, que a nossa resiliência vai aumentando. E a gente vai percebendo que a gente não é aquela pessoa que um dia nos definiram. Né? Às vezes as pessoas definem a gente como alguém que não consegue, como alguém fraco, como alguém que é incapaz. E a gente vai percebendo que era só um reflexo do outro. E ele queria trazer isso pra gente. E a gente percebe que é muito mais do que isso. Né? Então, assim, que essa reflexão, né, possa fazer vocês também trazerem mais consciência. Ontem, depois do treino, quando eu tava vindo pra casa, né, eu fiquei pensando nisso, eu falei, caramba, né, como uma coisa boba, né, acontece, mas que vai impactando. Ali, naquele momento, era algo bobo, né, só que a que nível tá impactando? A que nível a gente pega um exemplo do outro que desistiu, do outro que não conseguiu, e a gente nem tenta fazer. A gente nem se permite fazer. Porque eu já peguei o exemplo, ai, né? Melhor não. Então, assim, que a gente possa se permitir. Gratidão, pessoal, gratidão. Né? É bem interessante esses temas, assim, de ambiente, porque a gente começa a perceber muita coisa. Né? Muita coisa. E ontem, quando eu tava pensando nisso, eu falei, caramba, cara, assim... É uma coisa que passa muito despercebido. Se a gente não tá consciente e presente, passa despercebido. Né? Então, quando a gente traz, assim, de uma forma mais consciente, é como se a gente começasse a prestar mais atenção. Aí a gente, nossa, agora eu fui influenciado pelo ambiente. Nossa, agora eu percebo. É como se realmente um véu caísse e a gente não ficasse mais à mercê. Né? A gente começa a ter mais consciência e mais presença. Tá bom? Gratidão, um beijão a todos. Amanhã
quarta-feira, né? 7h45 da manhã, estou de volta. Um beijão, um abraço e um ótimo dia a todos. Tchau, tchau.